O universo nos impôs uma lei fundamental, uma barreira intransponível que define nossa existência: a velocidade da luz. Ela não é uma meta a ser alcançada, mas sim o limite final. Uma muralha invisível que transforma as estrelas que vemos no céu noturno em destinos inatingíveis, separados de nós por jornadas de milhares ou até milhões de anos. Estamos, em essência, em uma prisão cósmica. Uma jaula dourada, magnífica em sua escala, mas ainda assim uma jaula, onde as galáxias vizinhas são como paisagens vistas através de grades inquebráveis. Mas, e se a resposta para viajar pelo cosmos não for quebrar essa lei, mas contorná-la? Se não podemos viajar mais rápido através do espaço, e se pudéssemos, de alguma forma, encurtar o próprio espaço? Imagine o tecido do universo não como uma linha reta, mas como uma imensa folha de papel. Para um ser minúsculo ir de um ponto a outro, a jornada é longa. Mas se você dobrar essa folha, trazendo os dois pontos para perto um do outro, a distância se torna trivial. A jornada não é mais através da paisagem, mas um salto através de uma nova dimensão. Esta ideia, que parece pertencer exclusivamente à ficção científica, tem um nome real e uma base sólida nas equações mais importantes da física. Nas profundezas da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, existe uma solução matemática para esta dobra no tecido da realidade. Uma ponte de Einstein-Rosen. Um atalho teórico, um túnel através do espaço-tempo. Nós o conhecemos por seu nome mais famoso e intrigante: um buraco de minhoca. Um portal que poderia conectar não apenas pontos distantes em nossa galáxia, mas talvez até mesmo universos diferentes ou épocas distintas no tempo. A questão, portanto, transcende a imaginação. Esses portais cósmicos poderiam realmente existir? O que a ciência nos diz sobre a possibilidade de encontrá-los? Ou, no mais audacioso dos cenários, de construí-los? E a pergunta final: a que realmente importa para qualquer aspirante a viajante interestelar? O que aconteceria com um ser humano que ousasse atravessar o limiar de um buraco de minhoca? A resposta pode ser a chave para o nosso futuro entre as estrelas, ou um aviso sobre forças do universo que nunca deveríamos perturbar. A ideia de um atalho cósmico, um portal entre as estrelas, parece pertencer exclusivamente ao domínio da fantasia. No entanto, a origem do buraco de minhoca não está em um roteiro de ficção, mas sim nas páginas de um dos documentos mais importantes da história da ciência, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Para entender como um túnel no espaço-tempo é teoricamente possível, precisamos primeiro abandonar nossa visão intuitiva da gravidade. Einstein nos ensinou que a gravidade não é uma força invisível que puxa objetos para baixo. Em vez disso, a gravidade é uma consequência da própria geometria do universo. Ele imaginou o espaço e o tempo como uma única entidade, um tecido flexível de 4 dimensões chamado espaço-tempo. Pense neste tecido como um lençol esticado. Agora, coloque uma bola de boliche no centro. O lençol se curva sob o peso da bola. Essa curvatura é a gravidade. Um objeto menos massivo, como uma bola de gude, ao passar perto, não é puxado pela bola de boliche. Ele simplesmente segue a trajetória curva que a bola de boliche criou no tecido. Nós, aqui na Terra, estamos constantemente seguindo as curvas no espaço-tempo criadas pela massa do nosso planeta. Com essa nova compreensão, a pergunta deixa de ser: como viajar mais rápido que a luz? E passa a ser: é possível manipular a geometria do espaço-tempo a nosso favor? Se o universo é uma folha de papel e a distância entre a Terra e uma estrela distante, como Próxima Centauri, é uma longa linha reta, a jornada é impraticável. Mas, e se pudéssemos dobrar essa folha? Se pudéssemos criar uma dobra no tecido do universo, um ponto de contato direto entre a nossa localização e o nosso destino, a distância se tornaria irrelevante.
estaríamos criando um atalho, não através do espaço, mas fora dele. Esse atalho, que perfura o tecido do espaço-tempo, é precisamente o que chamamos de buraco de minhoca. A matemática que permite essa possibilidade surgiu quando os físicos analisaram as próprias soluções das equações de Einstein para os objetos mais extremos do universo, os buracos negros. Um buraco negro, em sua forma mais simples, é uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Ele é o resultado do colapso de uma estrela massiva, que curva o espaço-tempo ao seu redor de forma infinita, criando um ponto sem volta conhecido como o horizonte de eventos. Mas, em 1935, Albert Einstein e seu colega Nathan Rosen, ao explorarem as implicações matemáticas de um buraco negro, descobriram algo surpreendente. A solução não descrevia apenas um beco sem saída cósmico. A garganta de um buraco negro, matematicamente, não terminava em uma singularidade esmagadora, mas se conectava a uma segunda boca, em outra região do espaço-tempo. Este túnel teórico que conecta as duas bocas é o que ficou conhecido como a Ponte de Einstein-Rosen. Imagine o espaço-tempo como a superfície de um rio. Um buraco negro seria um redemoinho poderoso, puxando a água para um ponto central. A descoberta de Einstein e Rosen foi o equivalente matemático a perceber que, no fundo desse redemoinho, poderia haver um túnel submerso que leva a água para outro ponto do rio, onde ela emerge em uma fonte borbulhante. Essa fonte seria o oposto de um buraco negro, um buraco branco, um objeto teórico que apenas ejeta matéria e luz, e no qual nada pode entrar. Na teoria, portanto, o buraco de minhoca é uma passagem de mão única. Você entra pelo buraco negro e sai pelo buraco branco. Uma ponte perfeita conectando dois pontos distantes no universo. A solução para a nossa prisão cósmica. Mas aqui, a beleza da matemática colide com a brutalidade da física. Os cálculos que descrevem esta ponte perfeita também revelam sua natureza traiçoeira. A ponte de Einstein-Rosen é incrivelmente instável. A garganta do túnel se abriria por um instante infinitesimal e se fecharia mais rápido do que a própria luz conseguiria atravessá-la. Qualquer coisa que tentasse cruzar seria esmagada na singularidade antes de chegar ao outro lado. O atalho cósmico, em seu estado natural, é uma armadilha mortal. Uma porta que se fecha no exato instante em que você tenta abri-la. A ponte existe, no papel, nas equações, mas na prática ela é intransponível, a menos que houvesse uma forma de forçar essa porta a ficar aberta. Uma forma de estabilizar o túnel contra seu próprio colapso violento. E é aqui que a jornada nos leva das leis conhecidas da física para os reinos mais exóticos e especulativos da ciência. Chegamos, portanto, a uma encruzilhada monumental. A teoria da relatividade geral de Einstein nos presenteou com a arquitetura de uma ponte cósmica, um atalho através do universo, mas a própria física que a descreve também a condena. A ponte de Einstein-Rosen, em seu estado natural, é uma miragem. Um túnel que se fecha mais rápido que a luz. Uma porta que se bate na sua cara antes que você possa dar o primeiro passo. Para qualquer viajante, ela não é um caminho, mas uma armadilha que leva a uma singularidade esmagadora. A questão, então, muda de "a ponte existe" para "podemos impedir que ela desabe"? Para resolver este enigma, a ciência precisa dar um passo para além de tudo o que conhecemos, para o reino da física teórica mais exótica. Para manter a garganta de um buraco de minhoca aberta, seria necessário um tipo de andaime cósmico. Um pilar para escorar o túnel do espaço-tempo e lutar contra a força esmagadora da gravidade. E esse pilar teria que ser feito de algo que desafia nossa compreensão da matéria.
uma substância com gravidade repulsiva. Tudo o que conhecemos no universo, estrelas, planetas, nós mesmos, é feito de matéria com massa e energia positivas. Como a bola de boliche no lençol, essa matéria curva o espaço-tempo para dentro, criando a gravidade atrativa que nos prende ao chão. Mas o que aconteceria se existisse o oposto? Uma substância com massa negativa ou densidade de energia negativa. Os físicos a chamam de matéria exótica. Em vez de curvar o espaço-tempo para dentro como um peso, ela o curvaria para fora, como uma mão empurrando o lençol por baixo, criando uma colina. Ela não atrairia, ela repeliria. É precisamente essa propriedade antigravitacional que poderia estabilizar um buraco de minhoca. Ao preencher a garganta do túnel com essa matéria exótica, sua gravidade repulsiva agiria como uma pressão contínua, forçando as paredes do espaço-tempo a se afastarem e impedindo o colapso. A matéria exótica seria o calço que mantém a porta cósmica aberta, transformando uma ponte efêmera e mortal em uma autoestrada permanente entre as estrelas. O problema é que, até hoje, a matéria exótica nunca foi observada. Ela existe nas equações, é teoricamente permitida por alguns fenômenos quânticos, mas permanece no reino da mais pura especulação. Encontrar ou criar tal substância seria, por si só, uma revolução científica maior que qualquer outra na história. Mas vamos nos permitir sonhar. Imagine que uma civilização superavançada conseguiu dominar a produção de matéria exótica e construiu um buraco de minhoca estável e atravessável. A porta está aberta. Você, a bordo de sua nave, se prepara para a jornada mais curta e, ao mesmo tempo, mais longa da história. O que você encontraria ao cruzar o horizonte de eventos? A viagem, embora instantânea em teoria, seria tudo, menos tranquila. O primeiro perigo seria o das forças de maré. Ao se aproximar de uma região de gravidade tão intensa, a atração no bico da sua nave seria imensamente maior do que na cauda. Seu veículo e seu próprio corpo seriam esticados por essa diferença de força, um processo que os astrofísicos chamam poeticamente de espaguetificação. Você seria transformado em um fio de átomos antes de perceber o que aconteceu. A única forma de sobreviver a isso seria se o buraco de minhoca fosse gigantesco, com um horizonte de eventos tão vasto que as forças de maré se tornassem suaves e imperceptíveis. Se você sobrevivesse à espaguetificação, encontraria o segundo perigo, uma tempestade de radiação. A garganta do buraco de minhoca, sendo um atalho, poderia concentrar energia e partículas de ambos os universos, ou pontos, do espaço que ela conecta. Ao entrar, sua visão seria inundada por um brilho ofuscante de raios gama e partículas de alta energia, uma fornalha de radiação que fritaria todos os sistemas eletrônicos da sua nave e entregaria uma dose letal ao seu corpo em microsegundos. Mesmo que você pudesse se proteger de tudo isso, existe um paradoxo ainda mais traiçoeiro, conhecido como o loop de feedback de radiação. No instante em que o buraco de minhoca se torna atravessável, ele não permite apenas a passagem de naves, mas também de luz e radiação. Um único fóton que entrasse na boca A e saísse na boca B poderia então viajar pelo espaço, normal, e reentrar na boca A, iniciando um ciclo. Esse fóton viajaria pelo túnel repetidamente, ganhando energia a cada passagem, em um loop infinito. Em uma fração de segundo, essa energia acumulada se tornaria tão imensa que destruiria o buraco de minhoca em uma explosão violenta, exatamente no momento em que você tentasse atravessá-lo. A própria natureza do atalho parece criar as condições para sua própria aniquilação no momento de seu uso. Portanto, o cenário é este. Para viajar pelo atalho cósmico de Einstein, primeiro precisamos encontrar ou fabricar uma substância impossível. Depois, precisamos construir um portal de proporções astronômicas
para suavizar as forças de maré. Em seguida, precisamos de uma blindagem capaz de resistir a uma tempestade de radiação mais intensa que o núcleo de uma estrela. E, finalmente, precisamos encontrar uma maneira de enganar a própria física, impedindo que a ponte se autodestrua com o eco infinito de sua própria energia. A porta para as estrelas pode existir na teoria, mas ela parece estar guardada por uma série de desafios que beiram o divino. E isso nos leva à próxima e mais prática das questões. Onde procuraríamos por esses portais ou pelo ingrediente secreto para construí-los? Diante dos perigos mortais e da necessidade de um ingrediente que beira a fantasia, a matéria exótica, a travessia de um buraco de minhoca parece uma impossibilidade. Mas a mente humana, assim como o universo, detesta o vácuo. A impossibilidade de hoje é, muitas vezes, apenas um problema de engenharia para o amanhã. Isso nos deixa com dois caminhos distintos para a exploração: a caçada por um portal natural, deixado por alguma peculiaridade do cosmos, ou a mais audaciosa das ambições: a construção de um portal próprio. A caçada por um buraco de minhoca natural é um dos maiores desafios da astronomia. Como encontrar algo que pode ser, em essência, invisível? Ao contrário de um buraco negro, que traz sua presença pela dança frenética da matéria que ele devora, em um disco de acreção incandescente, um buraco de minhoca estável e atravessável poderia não atrair matéria da mesma forma. Ele seria uma boca silenciosa e escura no céu. Para encontrá-lo, precisaríamos procurar não por sua presença, mas por sua influência sutil no tecido do espaço ao seu redor. A principal ferramenta nessa busca seria o fenômeno das lentes gravitacionais. Como Einstein previu, a massa curva, a luz. Uma estrela ou galáxia distante pode ter sua luz desviada ao passar perto de um objeto massivo, criando imagens duplicadas ou distorcidas. Nós usamos isso o tempo todo para mapear a matéria escura. Um buraco negro, por exemplo, criaria um padrão de lente muito específico, mas a boca de um buraco de minhoca, especialmente uma estabilizada por matéria exótica, com sua gravidade repulsiva, criaria uma assinatura de lente completamente diferente, única e bizarra. Imagine apontar um telescópio para uma região do céu e ver as estrelas de fundo se comportando de maneira impossível. Em vez de simplesmente serem distorcidas ao redor de um ponto, a luz delas seria espalhada de uma forma estranha, como se estivéssemos olhando através de uma lente de garrafa cósmica. Poderíamos ver padrões de duplicação e amplificação que nenhuma concentração de matéria ou energia conhecida poderia explicar. Encontrar tal anomalia seria uma evidência indireta, mas extremamente forte, de que estamos olhando para a boca de um túnel no espaço-tempo. Outra técnica seria procurar por fantasmas gravitacionais. Se um buraco de minhoca conectasse nossa região da Via Láctea a outra, a dezenas de milhares de anos-luz de distância, poderíamos detectar sua presença observando o movimento de estrelas perto de sua boca local. Essas estrelas poderiam exibir perturbações orbitais anômalas, como se estivessem sendo sutilmente puxadas pela gravidade de estrelas que existem do outro lado do portal. Seria como ver a maré subir e descer sem a presença de uma lua, um efeito fantasmagórico denunciando uma conexão invisível. Mas a busca passiva pode não ser o caminho. Para uma civilização que já alcançou um status quase divino, como uma do tipo 2 ou tipo 3 na escala de Kardashev, esperar que o universo forneça um atalho pode não ser suficiente. Eles não seriam caçadores, seriam arquitetos. Eles não procurariam pela porta, eles a construiriam. Como tal projeto de engenharia divina começaria? As teorias nos levam aos limites da física. Uma civilização avançada poderia, talvez, pegar um buraco negro microscópico e inflá-lo a um tamanho macroscópico, manipulando o espaço-tempo com campos de energia inimagináveis. Ou, em outro cenário, criar duas singularidades entrelaçadas,
em um laboratório de alta energia e separá-las, esticando o túnel entre elas através do espaço. Mas toda construção precisa de matéria-prima. E a matéria-prima de um buraco de minhoca atravessável é a elusiva matéria exótica. De onde eles a tirariam? A resposta pode estar no próprio vácuo. A física quântica nos diz que o vácuo não é vazio. Ele é uma espuma fervilhante, de partículas virtuais, que surgem e se aniquilam em frações de segundo. Em 1948, o físico Hendrik Casimir previu que se você colocar duas placas metálicas muito próximas no vácuo, a pressão das partículas virtuais do lado de fora seria maior do que a pressão entre elas. Isso criaria uma força que empurra as placas uma contra a outra. Este efeito Casimir foi comprovado experimentalmente. O mais fascinante é que a região entre as placas, com menos flutuações quânticas, possui, tecnicamente, uma densidade de energia negativa em relação ao espaço ao seu redor. É uma forma de matéria exótica. O efeito é incrivelmente pequeno, mas ele é real. Uma civilização superavançada poderia ter desenvolvido uma tecnologia para colher ou amplificar esse efeito em uma escala massiva, extraindo a energia negativa do próprio tecido do vácuo para usá-la como o estabilizador de seu portal cósmico. Com a planta em mãos e a matéria-prima garantida, a construção seria uma sinfonia de poder. Eles poderiam forjar uma pequena boca de buraco de minhoca e, cuidadosamente, alimentá-la com matéria exótica, forçando-a a se expandir. O portal seria então transportado para seu destino. Talvez por uma nave viajando a velocidade subluz, ou o próprio portal poderia ser projetado para se mover. Ao chegar ao destino, a outra boca seria aberta. A autoestrada interestelar estaria inaugurada. A existência de tais atalhos, seja de forma natural ou artificial, muda fundamentalmente nossa percepção do universo. Não seríamos mais uma espécie isolada em um braço espiral de nossa galáxia, mas parte de uma rede cósmica em potencial, um verdadeiro metrô galáctico. Mas isso levanta uma última e inquietante questão. Se abrirmos uma porta para um lugar a 100.000 anos-luz de distância, que tipo de universo e que tipo de vizinhos encontraríamos do outro lado? E assim, nossa jornada nos leva de volta ao ponto de partida, mas com uma nova perspectiva. Começamos cativos em uma prisão definida pela velocidade da luz e encontramos, nas equações de Einstein, a planta de uma porta de fuga. Uma ponte através do tecido da realidade. Mas essa planta é, por enquanto, um mapa do tesouro com um enigma no lugar da chave. A chave, a matéria exótica, permanece um fantasma teórico, e o caminho, mesmo que a porta se abrisse, está repleto de perigos que desafiam a própria sobrevivência. O buraco de minhoca, portanto, existe neste estranho limbo entre a possibilidade matemática e a impossibilidade prática. Ele é um lembrete de que as leis da física são, ao mesmo tempo, mais rígidas e mais permissivas do que nossa intuição sugere. Elas nos impõem limites absolutos, mas dentro dessas regras permitem as geometrias mais fantásticas e as possibilidades mais extraordinárias. Mas talvez a verdadeira importância dos buracos de minhoca não resida na pergunta: podemos atravessá-los? Talvez o seu valor esteja na forma como eles nos forçam a redefinir o próprio universo. A simples possibilidade teórica de sua existência transforma o cosmos. Ele deixa de ser um palco vasto e desconectado, onde as distâncias são tiranas, e passa a ser uma rede em potencial, um labirinto cósmico onde o ponto mais distante pode, na verdade, estar a apenas um passo de distância. A existência de atalhos, mesmo que nunca os usemos, implica um universo fundamentalmente mais interligado e misterioso do que jamais imaginamos. A busca por essas pontes, seja nos céus ou nas equações, é um reflexo do nosso impulso mais profundo, como espécie. É a mesma curiosidade que nos levou a cruzar oceanos, a pisar na Lua
e a enviar nossas sondas para a escuridão interestelar. É a recusa em aceitar que somos uma ilha, isolada em um oceano de silêncio. Nós procuramos por pontes, porque em nossa essência somos construtores de pontes. E talvez, no final, a jornada mais importante não seja a de atravessar um túnel no espaço, mas a de expandir os limites da nossa própria compreensão, para conceber que tais túneis possam existir. O universo guarda seus segredos, mas ele nos permite, através da ciência e da imaginação, espiar pelas fechaduras de suas portas mais impossíveis.